Ora, boa noite, senhores espectadores. Bem-vindos ao programa Vocações e Missões. Hoje connosco vamos ter Miguel Ângelo Santos, acho que não me enganei no nome. Eh, Ele vai-nos falar da Ariosa. E antes de mais, eu quero agradecer a presença dele junto de nós e pedir para que se apresente brevemente, que nos diga quem é. Miguel, quem és tu? Olá, boa noite a todos. Eu sou Miguel Ângelo, tenho 35 anos, estudo Teologia na Universidade Católica, estou também no terminar o curso de Filosofia e venho também falar um bocadinho da minha experiência e também estou como formador do Sacó de São Sociedade Ariosa e também como catequista juvenil à quinta-feira, na mesma paróquia. E tens tempo para dormir? Para agora tenho tido. Não, nenhuma das atividades tira-me o sono. É que com tanta carga horária, com tanta atividade. Miguel, o que é que te É um levou a tirar um curso de teologia? Então, acima de tudo, não só o desafio, obviamente, que é como de qualquer curso, vai ter o seu desafio, mas também é um curso que me chamou, melhor dizendo, a vocação que eu quero seguir, chamou-me a fazer este curso, a seguir por este caminho. Embora eu antes deste curso também estive 3 anos num curso do Centro de Cultura Católica, no curso da College, e foi aí também que pode ser que despertou uma, digamos assim, uma vocação que estava ali, não diria adormecida, mas assim, em vias de progressão, não é? Para depois dar continuidade. Numa altura em que as vocações estão em crise, há poucas vocações, hum, não te assusta, esta vertente de haver falta de vocações e tu, nesta fase da tua vida, estás aí todo motivado para tirar um curso que a muita gente não diz nada, muita gente nem sabe o que é. Em que é que consiste um curso de teologia? São duas perguntas numa só, tá? Claro, exatamente. Basicamente, o curso de teologia, não só um estudo também sobre a religião, não é? E um pouco sobre a história, passa muito também por aí, mas também um curso em que ajuda-nos a formar como cristãos, ou melhor, formar-nos como pessoas e como cristãos. Isso também é um dos objetivos que existe neste curso. Que na caminhada que nós fazemos, são 5 anos, não é? Isto, para quem quiser fazer a caminhada, digamos assim, assim, calmamente, não é? E aprendendo aos poucos, diria que o curso, fazendo etapa a etapa, tem um sentido diferente e enriquece-nos muito como pessoas. Uhum. Eh, e estudar teologia e filosofia não é um bocado paradoxal? Hum, bem, paradoxal, como assim? A filosofia põe tudo em questão, né? A teologia Ah, ok, dá sentido à fé, ok. não é? Sim, eu diria que o estudo da teologia, pronto, não só, eu acho que convém termos já uma fé pelo menos construída, não é? Para termos, embora aqueles que nem andem em busca da fé, podem estudar na mesma teologia, que é um curso que os vai enriquecer, não tenho dúvidas, e se calhar encontrar respostas que andam, que andam à procura, vamos dizer assim. Mas, mas assim, de cá ver, assim, se calhar, Mas a eu diria filosofia que, põe lá isso tudo está. em questão, não põe a filosofia para pôr isso tudo em questão, né? Uhum. A filosofia é, sendo uma ciência eh, para pensar, Uhum. pôr-nos a pensar, a fé Sim, não é para isso, a fé é para viver, não é para pensar muito, é para exato. assumir. A filosofia ajuda também digamos assim, na construção, se calhar, de um pensamento, não é? Porque acabam por, houve filósofos que estiveram ligados também à teologia, não é? Na São Tomás de Aquino, no Santo Agostinho, por exemplo, Uhum. mas ajudam também a construir esse pensamento, não é? De ajudar a, não diria dar o sentido, mas pelo menos fortalecer
o pensamento que tenha sobre uma determinada matéria, por exemplo, e que esteja envolvido também com a teologia depois, que depois encaixe na matéria da teologia. Uhum. Não consigo dar-te a volta. Pronto, está aprovado, passa no. Américo, isso aí, todos nós temos sempre, posso dizer que há sempre um momento da vida em que também podemos refletir se esse pensamento ou assim pode nos ajudar a fortalecer e enriquecer-nos como pessoa, ou então, como dizem os filósofos, deitar logo o argumento para fora. Não deixar que ele avance muito, mas estou sempre disponível também para escutar e estou sempre a aprender também. Mas isso é a raiz de um cristão, é viver com dúvida. Exatamente, exatamente. Um cristão Não sem se deve fechar ao dúvida. mundo, mas sim, Uhum. exato, Um, exato. Deve estar um, sempre disposto a ouvir, mesmo que às vezes a gente seja menos agradável, a gente ao início não aceita muito bem, mas depois, se calhar, se pensarmos melhor, olha, também há, mas se calhar faz um sentido, aquilo que me disseram. Na tua fé, a teologia ajudou-te em que pontos? Há assim, alguns pontos em que o curso de teologia te tenha ajudado a alicerçar melhor a fé? Sim, e também não só, digamos assim, alicerçar, não é, a fé, mas também ajudar a compreender um pouco o mundo que nos rodeia, ou seja, baseado na formação que temos, estar dispostos a não só ouvir, mas também compreender o lado do outro, um bocadinho por aí. Uhum. Mas eram tudo coisas que já tinhas em ti ou aprendeste com teologia? Há algumas, sim, já tinha vindo. Já também estive sempre ligado à área da religião, nomeadamente fui para o ser catequista, por exemplo, que também me ajudou enriquece muito. Acho que diria todas as semanas. Há sempre um ponto a acrescentar. Uhum. E depois a teologia foi mais um fortalecer também, um enriquecer também, não só dos conhecimentos, porque isso obviamente enriquece-nos sempre, mas também como pessoa ajudar-nos a também, não só fazer-nos pensar, mas também ver o mundo que nos rodeia, o que é preciso, o que é que podemos fazer por ele também. Um bocadinho ajudar a construir um mundo melhor também, podemos dizer assim. E o mundo que nos rodeia, nas circunstâncias em que vivemos, traz dúvidas à fé? Não, não diria que não. Há sempre coisas que nos fazem pensar, tinha dito. Sim. Há situações, bom, há momentos também que nos fazem pensar. Mas desses momentos assim mais de reflexão, acredito que tiramos sempre algo de construtivo para a nossa vida. Uhum. No teu percurso de homem crente, normalmente, qualquer um de nós tem, e eu acho que tu não foges à regra, momentos de dúvida, nem sempre são certezas, não é? Sim, Hum, sim, sem dúvida. ah, Há sempre dúvidas mas lá está, mas isto América, quando há uma fé, quando temos fé, há a dúvida, mas também há depois a resposta. uhum, Creio que a dúvida não permanece sempre, não é? Permanece durante aquele tempo em que é quase como tu termos termos uma porta à nossa frente, é como se fosse a dúvida, e depois com a chave que Deus nos dá, né, Deus dar-nos várias chaves, assim, mas uma destas encontramos a solução. Isso também, o conversar com Deus também ajuda-nos muito. e como é que te sentes que ele te dá a chave? Às vezes é um bocado difícil, É, não é? é um bocado difícil, mas às vezes também sermos pacientes e não queremos fazer as coisas à pressa, ou seja, não queremos entrar à pressa, digamos assim, como eu estava a dizer do exemplo da porta, não é? A gente esperar, pensar bem, dizer, senhor, bem, diante aqui os conhecimentos que eu tenho e aquilo que eu já aprendi, há aqui de certeza que encontrarei a chave certa, mas para passar esta porta. Embora, obviamente, que dúvidas vai haver sempre. Uhum. Por Também, isso faz parte do caminho. também, quem crê e não duvida é um bocado Ah, estranho. é exato, exato. Fica um bocadinho parado no tempo, É não, verdade, não não é? consegue progredir. Pois, a gente só cresce a partir da dúvida, a partir de Exatamente, questão, claro. exato. Sim.
Mas, exatamente. Miguel, mas entre dúvidas e certezas, hum, como é que tu descobriste Cristo? É assim, e Cristo não apareceu na tua vida assim caidinho do céu. Eh, Ah, exato. Exato. Como é que ele, quando é Eu que ele diria que, apareceu mais fortemente na tua vida? Houve algum momento, posso dizer que foi um momento chave, ou foi uma coisa eu porque. diria que, não, eu, no início da vida, pronto, por exemplo, até falando assim, quando era mais pequenino, pronto, ia à catequese e assim, mas eu diria que a partir de um certo momento, quando conheci um catequista, andava mais ou menos no terceiro ano, e esse catequista parece que não nos ajudou a, digamos assim, a encaminhar, não é? Ou melhor, levava-nos uma catequese, mas uma catequese que não era só de falar de Cristo e assim, mas também de encontrarmos com nós mesmos. Ele fazia muitas reflexões durante as sessões e assim, o que é que pensou sobre isto e assim, isso também ajudava-nos muito a crescer. Mas nem E sempre. também nos levava, Sim, diz-lhes, sim, não, mas também levava, não, conclui o teu raciocínio. Também, além de levar a crescer, a pensar, a refletir, levava-vos a mais. sim, também, olha, um dos pormenores que me ficou guardado foi, por exemplo, visitar pessoas que, por exemplo, que se encontravam sozinhas. Tínhamos sessões de catequese, mas ir à casa de pessoas que ele conhecia, Uhum. que era um senhor já, na altura, já com perto de quase 80 anos, mas já com uma grande sabedoria e uma longa caminhada. E levávamos a casa de pessoas que, por exemplo, viviam sozinhas e punhamos a conversar com elas. E aquele momento ali, parece que não, acredito que para, para as pessoas que a gente visitou, fez a diferença e para nós também. Uhum. Mas falo por mim que foram muito enriquecedores esses momentos. Queres tu dizer então que a catequese que tu tiveste foi fundamental Sim, para sim, seres também teve muita influência. Sim, um. sim. Porque há quem ponha em dúvida, e eu sou um deles, que o atual método de dar catequese não é o mais adequado, ou seja, não é aquele que cativa mais os jovens para aderirem ao projeto de seguir uma vida cristã. Um, Uhum. Porque muitos catequistas, muitas paróquias, sobretudo, fazem com que os catequistas eh, deem na catequese uma continuação, como se fosse uma continuação das aulas que têm na escola, ou seja, é mais Ah, uma aula uhum, ao fim de uhum, semana. uhum, Isso não é o ideal, uhum. a gente sabe, não é? A catequese tem que ser diferente do que uma aula. Sim, sim, exato. Exato. Utilizar um método diferente também para. Pronto, e também um método assim, não só, não diria assim um género de aula, isso aí eles já têm durante a semana, mas sim um encontro, como se fosse um encontro, digamos assim, não só que falamos de Cristo, mas também falamos como cristãos, não é? Aquilo digamos assim, que nos preocupa, que nos ajuda a crescer e até para nós, até para nós catequistas, não é? Deve ser, esse encontro deve ajuda-nos no crescimento e não propriamente só aquele encontro como se fosse uma aula em que a pessoa dá a lição e depois é marcado trabalho de casa. Não. Isso aí já é um bocadinho diferente. Pois, já é quase como uma escola, É, exatamente. não é um caminho em que se faz na fé, digamos assim. Ah, Exatamente. então, te baseia a tua catequese mais num diálogo, em escutar as necessidades, Sim, catequizando, sim, partilhando a tua experiência. exato. E ouvindo a deles também, porque às vezes também é muito, isso também é muito importante e é como estava a dizer, eles acabam por passar digamos assim, a experiência deles, isto é, aquilo que eles viram, por exemplo, durante a semana ou assim, e passar o testemunho deles e a gente também com o nosso, com o testemunho que a gente já tem, também ajudar também a contribuir a que enriqueçam essa caminhada, Uhum. sem Mas, ser aquele, mas ao dar, assim, tu, ao dar o teu vamos, testemunho, ao dar o teu testemunho, dar um uhum, testemunho que a partida é vivenciável, é na primeira pessoa. Isso dá mais sim, credibilidade. uhum.
baseia-se na tua experiência Sim, de vida, na tua vivência. Falas pouco de sim, Cristo, sim, sim, muito em função da tua fé. sim. Claro, isto é O fato. exemplo de Cristo, obviamente, o exemplo de Cristo tem que estar presente. A gente Sim, pegar numa coisa, numa passagem, por exemplo, que ele tenha feito e que se encaixe no contexto da catequese, é juntar dois temas, digamos assim, dois testemunhos num, e depois ouvir também o que é que os próprios os jovens, no meu caso, no caso do meu grupo, que pronto, ouvir o testemunho deles. o teu grupo é de que ano? Eu, neste momento, estou da catequese 7, 8 e 9. Ah, Tenho uma catequese mais em conjunto. são idades um bocado complicadas, não é? Ai, mas nada com Sousa, não é? Sim, 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 muito bem. É uma idade, sim, que é preciso também escutá-los e ver, e ouvir também, escutar no aspecto de saber o que é que eles pensam sobre algo, ou sobre algum tema, ou assim, e ver quais são as respostas que depois temos. E às vezes até temas mais desconhecidos, se calhar, penso eu, mais desconhecidos para eles, e eles acabam por até interagir de uma forma bem interessante e darem a sua opinião de uma forma também genuína, sem medos de, digamos assim, de julgamentos. E já te aconteceu de não ter resposta? Já, mais assim, resposta, eles acabam por tentar arriscar, não é? Mesmo que não tenham a certeza, sem resposta assim dos outros, olha, não, ok, imaginemos dizerem em catequista, não sei o que é que isso quer dizer, aí não, eles procuram dizer assim, olha, eu penso que este tema fala sobre este assunto em concreto. Pronto, às vezes estão mais perto, digamos assim, ficam perto do que é que o tema corresponde, outras vezes pensam um bocadinho, também dou essa margem, né, para eles pensarem um bocado, E ao contrário. e depois E vejo ao, que ela, e ao contrário. A pergunta era mais ao contrário. Quando tu não tens resposta para eles. já me apanharam quase. Mas aí também reconheço que quando é assim, eu digo assim, realmente apanhaste-me assim de surpresa, mas olha que também fico contente com o facto deles saberem, digamos assim, contornar, não é? Ou melhor, enfrentar o tema, não é? Mas de uma outra forma, contornam ali de uma maneira para ver também se eu estou atento e ver se eu arranjo resposta, mas também, se não arranjar uma resposta, também reconheço que disseste, estiveste bem e realmente encaraste o tema de forma séria e depois tentaste pôr uma pergunta de forma a que eu, ou não diria, obviamente, não conseguisse responder, mas pelo menos tentar encontrar uma resposta assim mais profunda. Sim, porque também isto é uma pergunta quase resposta, mas pronto. Para um jovem, é importante perceber que o catequista não é todo sabedoroso, não é todo sábio, fica em Exato, dúvidas, não é? Também, exatamente, não- exatamente. não- E estamos sempre a aprender, é como eu digo, isso, mas essas coisas também ajudam-me a crescer, claro, não claro. só como cartista, como pessoa, isso faz parte do trabalho. Mas tu fazes isso porque tiveste essa experiência ao longo, já falaste um bocadinho sobre isso, eu vi mais ou menos que sim, Uhum, tiveste essa experiência uhum, enquanto catequizando, não é? Ou foste percebendo que esse era o melhor método para chegar aos jovens? Acho que não, também a caminhada que eu fiz na catequese foi muito importante e os colegas com quem trabalhei também tiveram muita influência e aprendi muito com eles. Isso aí é sem margem de dúvidas, não é? Agora, este desafio que depois na juvenil saberia que encontraram um mundo diferente da catequese infantil, mas ao mesmo tempo também um desafio. Uhum. E acho que isso também, depois há algumas situações, por exemplo, que alguns jovens que a gente conhece, não é? Por exemplo, lá da paróquia, que tenham andado, por exemplo, na infantil e que a gente conhece-os de lá, e há outros que a gente não conhece muito, ou melhor, dizendo, não conhece nada. E cabe a nós também conhecer um bocadinho esse mundo o mundo que está dentro deles. E Passa também por consegues, aí. e consegues ter tempo para aprofundar mais a relação com esses que estão mais afastados, que estão mais fechados, que estão mais.
Preciso ao mais. Alguns, às vezes, alguns, também depende muito do tempo, os anos que eles depois trabalham-se com eles. Por Uhum. exemplo, você que já teve um caso de um. Perdemos o contacto com o Miguel, esperamos que ele regresse. Estamos à espera que o Miguel regresse ao contacto. Foi quebra de energia. Não sei qual será, qual poderá ser, Não, Miguel, digamos assim, a melhor solução. a tua ligação caiu, perdemos a tua resposta. Caiu. É. Depois, Ah, show. naquela parte em que Pronto, que eu estava. Sim, tu sim, sim. estavas naquela parte em que ias explicar aquela pergunta que eu te fiz e agora perdi-me eu. Ias explicar o que é que tu ias explicar. Bem, vamos ver se conseguimos depois reativar. Olha, continua a falar. Pronto. Mas o que eu estava a dizer, da, pronto, eu puxo um bocadinho atrás. Basicamente, pronto, do desafio em si, por exemplo, pode acontecer, por exemplo, já aconteceu um jovem que Era veio, isso, era veio isso, assim, era isso. e pronto, e às vezes também depende do tempo que a gente trabalha com eles. Por exemplo, esse jovem trabalhei com ele cerca de 3 anos, veio no sétimo ano, digamos assim, ia ser daqueles momentos que eu ia dizer, quando vi a primeira vez, já assim, isto vai ser um desafio grande. Ainda por mais dizia que pronto, não acreditava muito assim na fé, e assim, não estava muito ligado para aí. Mas pronto, a própria mãe gostaria que eu fizesse essa caminhada, pronto, a irmã também andava e assim. E eu disse, pronto, olha, vem para o grupo, assim, que nos outro, é uma coisa assim, de certeza. E posso dizer que durante aqueles 3 anos aprendi também muito com ele. E acho que ele comigo também. Pelo Uhum. menos notava-se que era nas sessões que ele participava e assim procurava também tirar dúvidas de algumas perguntas que ele tinha. Que era, nomeadamente, por exemplo, até uma delas era porque é que normalmente os papas já são pessoas já com muita idade. Uma das perguntas ficou, e eu expliquei, pronto, eu fazia aquela caminhada e assim, e ele então, mas havia sempre, as dúvidas que ele colocava eram sempre dúvidas que vinham com uma, digamos assim, com uma vontade de conhecer, não propriamente só porque sim, não é? Vamos dizer assim, ok, olha, tenho esta dúvida, fiquei agora, fiquei agora, fiquei agora gostaria de saber só as respostas, não, mas faz sentido, e assim, pronto. E continuava. Uhum. Por isso depende muito do Nunca tempo que a tiveste gente uma trabalha com pergunta, eles. nunca tiveste assim, uma pergunta muito difícil, muito fora do comum, que te deixasse assim um bocado a pensar demais sobre o assunto? Às vezes surgem, às Surgem. vezes surgem, Tens assim algum surgem. exemplo que queiras partilhar, assim, alguma questão que algum jovem tenha levantado que te deixou um bocado inquieto, um bocado a pensar? Olha, um dos casos, se diria que era assim uma pergunta, dúvida, vamos dizer assim, um dos casos que me surgiu uma vez era um jovem que, na altura, estava no oitavo ano, e que me dizia da questão do corpo dos santos não se desfazer. E eu disse, mas isso há um sentido. E ele então mostrei-lhes, não é? Pronto, eram santos, não é? Já nasceram com aquela, digamos assim, com o dom, aliás, com a vocação dentro deles para depois mais tarde tornarem-se santos. Mas havia um caminho até chegar aí. E então, na altura, passei esse vídeo, né, que falava do caminho, né, que os santos às vezes têm, que traçam durante a vida deles. E ele só me fez esta afirmação, assim, como é possível, diante destas provações todas, ainda há alguém que duvido que Deus nos existe. Mas, Assim como reflexão final. pois, porque ele pensou que um homem, ou uma pessoa, para ser santo, o corpo não se podia desfazer, certo? Exato. Pois. Sim. Portanto, Ficou com essa dúvida inicial. porque isso era a ideia que os nossos avós e os nossos pais tinham, que quando se levantava um corpo e eu não estava desfeito, que era santo. Só- Uhum. Pronto, mas a santidade muitas vezes vê-se ainda com a pessoa viva, não é? Porque não há Ah, sim. sanidade morta. Temos,
temos um caso recente do Beato Carlo Acutis, que vai se tornar santo este ano, que Sim, ele em vida já mostrava esse é dom de essa santidade. quantidade. Que é o que nós procuramos também, não é? Sim, sim. Estamos sempre em busca da santidade. E com Então, a nossa fé e com é com a nossa prática também. e exatamente também. O exemplo que depois também que damos aos outros, não é? Também acaba por nos enriquecê-los a eles e também ajudar o nosso crescimento, não é? Que a gente depois acaba por, é quase como um semeador, não é? Que semeia e depois mais tarde colhe. A Sim. gente dá esse exemplo e depois já há quem agradeça e diz assim, aquele momento para mim foi marcante, por exemplo. Muitas vezes te semeais e não sabes se te escolher, porque se calhar os frutos são muito Uma grande caros. verdade, É, uma grande verdade. não dá, não É, tem foi quase como como. aquele exemplo que eu estava a dizer há um bocado. Eu depois semeei e deu bom fruto, que depois o jovem acabou por continuar na catequese e também passava uns exemplos aos colegas. Uhum. E acho que isso também é enriquecedor para nós. A realidade agora é muito diferente do que era há uns anos atrás. Os pais, agora, claro, ainda bem, não obrigam as crianças a irem à catequese, mas mais do que isso, os pais não acompanham muitas vezes a catequese, ou seja, os filhos vão, os Uhum. pais nem Sim, sequer põem os pés na igreja ou acompanham. é verdade. hum, O que é que vós catequistas, eu falo em vós catequistas, portanto aqui como catequista também, poderias fazer para que os pais também fiquem mais sensíveis para acompanhar os filhos, também seguirem os próprios numa catequese, conjuntamente com os filhos. Seria um ponto a ter em conta, ou seja, além de filhos terem catequese, os pais também terem catequese. Sim, aliás, posso dar assim um exemplo que eu conheço, que, por exemplo, na paróquia da Nossa da Ariosa temos um grupo de catequese de adultos Uhum. e muitas vezes os próprios filhos trazem os pais não só a virem eles trazê-los para a catequese, mas também há depois o convite para que permaneçam na catequese, nomeadamente a catequese de adultos. Ou seja, os pais acabam por acompanhar a caminhada dos filhos depois na catequese e os filhos acabam por acompanhar a caminhada dos pais e que muitos deles até, por exemplo, não são crismados ou até que, por exemplo, que não têm feito o batismo, têm essa possibilidade e acaba por ser também, não diria uma catequese em conjunto, mas que os pais acompanham os filhos e os filhos os pais. Mas isso que estás agora, esse caminho que estás aqui a dizer, era o ideal, era que houvesse essa interação Sim, sim, intergeracional, pais e filhos, filhos e pais. sim, 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 sim. E às vezes também avós. Ah, sim, sim. Já soube de alguns casos de avós também que participaram porque sentiram que a catequese, pronto, é uma coisa que faz parte também da formação cristã, obviamente, mas que num outro momento nas suas vidas, acharam que não seria, se calhar, o caminho para já a seguirem, mas anos mais tarde, depois do exemplo dado pelos filhos, né, ou pelos netos, acabaram por querer seguir também esse caminho e fortalecer-se, não só no conhecimento, mas também na fé cristã. Aliás, é uma realidade Sim, que sim, esteve muito tempo, ou quase muito mais tempo do que posso imaginar, ausente da igreja, ou seja, as pessoas sim, 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 davam a fé, faziam a comunhão solene, como se diz, e nunca mais faziam caminhada na educação cristã. Esse sim, caminho sim, agora está a querer surgir. A educação cristã não termina, nunca termina, é um caminho a fazer sempre. exato. Eh, de qualquer forma, eu como catequista ainda jovem e com energia para realmente compreender os desafios que a geração que aí está agora a surgir traz, eh, Uhum, uhum. gosta um bocadinho que me punha muitas vezes os jovens em contacto com as pessoas de idade, os que estão mais sós. Sentes que esse encontro entre os jovens
e os idosos os ajuda também a tomar consciência da realidade da velhice com mais naturalidade, ou ainda há quem diga, não façam isso porque eles iriam ao lar ou iriam à casa de um idoso, pode traumatizá-los, eles ali sozinhos a sofrer, muitos estão doentes, ou não Uhum. sentes que é essa reação da parte dos pais, da parte da família, que não sabe fazer isso? Mas de seguirem o caminho da catequese? Não, é assim, muitas vezes Não. vocês, catequistas, convidam os miúdos, os jovens, Ah, ir visitar uhum, lá, ou ir ao domicílio ver algum idoso, uhum, uhum, para ter um bocado de experiência com outras pessoas, não é? Viverem. uhum, Mas há pais e até há padres que não concordam muito com isso. Não tem sentido nenhum obstáculo que tu faças isso, em que convides os teus catequizandos a acompanhar-te na visita a um doente, ou um idoso, ou uma pessoa que está uhum, só. uhum, Não é esse obstáculo, deixam fazer disso, não te criam problemas. uhum. Não, eu acho que, por exemplo, normalmente essas catequeses enriquecem sempre. Há sempre algo que fica. Nem Sim, que seja a simples expressão, por exemplo, a expressão que me tinha falado há um bocado quando visitava as pessoas que estavam sozinhas, até com o meu catequista, havia sempre algo que ficava. Uma mensagem que essa pessoa nos transmitia, uhum, ou até o simples estar presente que para nós representava, pronto, visitarmos um amigo, né, que está sozinho, mas se calhar também olhando para o outro lado, não é? Que, visitar alguém não só enriquecedor para nós, mas também para essa pessoa, porque não, essa pessoa nesse momento pode já passar um momento menos bom, e essa catequese pode mudar, no bom sentido, a vida dessa pessoa e ajudar a que ela nunca não se sim, sinta tão sim. sozinha. Isso já faz, mas não Exato. sentes que da parte da igreja ou até dos pais, mas também dos padres Uhum, e até de outros colegas teus, alguma restrição a que se faça isso? Ou seja, a catequese é para estar na sala, não é para ir à casa dos idosos, não é para ir à casa dos doentes, que pode traumatizar, pode melindrar a pessoa, o jovem. Não põe. eu acho que isso aí, não, eu acho que, por exemplo, quando há essa possibilidade, não é, que conheça-se alguém que possa ajudar a que essa sessão, por exemplo, essa sessão que estava prevista, não é? Sim, sim. Eh, Parece que, por exemplo, pode ser uma sessão que é quase como, por exemplo, há sessões, por exemplo, nos primeiros anos de catequese, de visita à igreja, como é que é a casa de Deus? Né? Que muitos praticamente não só na hora da catequese, como tinhas falado, e basicamente isso é quase como ir visitar aquele amigo, não é? Que poderá estar só, mas não diria que fosse assim, se calhar, um obstáculo, não é? Porque se surgir essa oportunidade, eu acho que o catequista, acho eu que seja ele que fosse, acredito que tirava daí digamos assim, uns bons apontamentos Sim, sim, e sim. até conhecer melhor o grupo, digo isto, pelo facto de, imaginemos, o catequista pode conhecer bem o grupo, mas essas atividades até poderá ajudá-lo a conhecer ainda melhor o grupo. Ou seja, Exatamente. porque mediante o plano que tenha montado, não faz se calhar ideia podemos assim, dizer assim, o potencial que o grupo tem. Mas Porque há vocês, muitos pronto, estão ali mas vocês no plano da catequese anual tendo liberdade para fugir um bocadinho pronto, da formação na sala, ou vocês só na gostam sala. de improvisar? Não, sim, temos essa liberdade, Assim, do verdade. momento que não interfira, ou melhor dizendo, que seja uma coisa que, por exemplo, não interfira, não é? Com o trabalho que está a ser desenvolvido, mas temos uma coisa bem planeada e agendada com tempo, não é?
e dando conhecimento, por isso também não seria, creio que não seria um obstáculo. Uhum. E Não, até pelo contrário, acho que até, ajuda, claro. exato, Não, eu digo isso porque há muitos catequistas, e alguns vão nos ouvir e vão me dar nas orelhas, mas a verdade é para ser dita, eh, não querem fugir do catecismo, têm que dar o catecismo até ao final do ano e o tempo corre uhum. e é mais vale dar o catecismo do que estar a criar coisas novas. Mas eu acho que isso aí, o catecismo, e pode, não, a pessoa, agora vou ser eu que vou levar nas orelhas. O catecismo pode na mesma, podem guiar-se na mesma do catecismo e pegar nesses exemplos reais e juntar à sessão. Ah, boa Ou melhor resposta. dizendo, acho que Boa isso a partir daí. E o catecismo continua. boa resposta, não é? Por isso não diria que é esse que fosse que é algum obstáculo, bem pelo contrário. Uhum. Miguel, então com esta experiência de acólito, de catequista, com esta vivência de fé, com o curso que estás a fazer de teologia, quais são os teus objetivos no futuro? Vais tentar seguir alguma vocação dentro da área do sacerdócio, do diaconado, eh, ou vais Sim, fazer teologia só por fazer teologia? não, acho que, não, acima de tudo, seguir a via do sacerdócio, a via do seminário. Uhum. Creio que pronto, é a vocação que me chama, mas não quer dizer que pelo caminho a pessoa vai se construindo também, e depois até imaginemos, depois do sacerdócio, a pessoa até possa, imaginemos, continuar a seguir também como professor e assim, e até juntar as duas atividades. Isso aí é não cingir só uma atividade de estar no altar a celebrar as Eucaristias ou então nas confissões. Haver a possibilidade de fazermos uma outra coisa que também nos ajude a construirmos também, a continuar a nossa construção como pessoa. E porque estar no altar é muito pouco. Ser padre Sim, é seguir o exemplo de Cristo, é pôr-se ao caminho exato. É e ir andar ao por... encontro, né? Exatamente, exatamente. E Mas, encontramos, e costumo dizer que às vezes encontramos pessoas que passam por nós, que andam em busca de Cristo, e às vezes só falarem connosco e a gente dando o nosso exemplo, pode mudar a vida delas positivamente. não é? Quantos casos, não é? Quantos casos? Mas Exatamente, é com o nosso exemplo, é com a nossa maneira de estar, com a nossa atitude que isso acontece. Não é preciso grandes exatamente. catequeses de palavras, é preciso grandes catequeses de atos. Eh, mas, Miguel, tu estás com 35 anos, disseste que tu, eh, terminando o Uhum. curso de teologia, só terminando o curso de teologia é que pensas depois, na fase seguinte, ou Sim. vais pensar já, Não, para já não. passo a passo. Para já vou. É, exatamente. Para já eu acho que eu diria que o terminar o curso de teologia e iniciar depois na via de seminário, aí pela via de seminário, é o terminar uma fase e o início de outra. Juntar as duas no mesmo tempo poderá ser um bocado arriscado porque podes não terminar nenhuma, nem começar outra. Nem eu, depois. Mas quando terminar o É, curso de teologia, já é mais fácil fazer o seminário, porque muita coisa já está sim, feita, já não tens que sim, começar sim, do sim. zero. É, Uhum. exatamente. E depois é a formação depois para diácono Mais e depois específica, sim, sim. estagiário e assim. Sim, Uhum. e depois para sacerdócio. Uhum. Ainda nos vamos encontrar. Ainda nos vamos. Eu E chateei seria, e é com muito gosto. E com muito gosto, André. no sexto ano, é capaz de acontecer isso. Eu normalmente vou ao sexto ano, poderá ser quando, Uhum. se ainda houver na altura, eh, secretariado, a gente no secretariado que faça essa função, vai acontecer, de certeza. Eu acredito sim. É, ahm, porque vocês no seminário agora têm uma área, que é a área da pastoral da saúde,
em que nos ajuda a exato. perceber a importância da visita, para quem está Uhum, só, para quem está doente, para quem está fragilizado. E temos uhum, uma série de aulas no sexto ano que nos ajuda a pensar, né, como relacionarmos com aqueles que, devido à sua fragilidade, põem tudo em questão ou não estão a uhum. ser devidamente cuidados. Né? Cuidar vai mais além do que fazer curativo, fazer higiene, Sim, sim, sim. a gente passa por Exato. espiritual, né? Eh, Uhum, esta vertente que tu falaste já de visitar, porque já o fazes esporadicamente, eh, nunca te despertou a vontade, o desejo de tornar-te um visitador regular na tua paróquia, de pessoas que estão sós, pessoas sim, sim, também já pensei nesse pormenor e, aliás, posso dizer que, por exemplo, no caso de, imaginemos, daquelas pessoas que que estão doentes, né, no caso, falo agora só assim, em concreto, por exemplo, nos hospitais, também acaba por ajudar-nos, digamos assim, a contactar-nos com uma realidade que, se calhar, para muita gente, pronto, só se calhar quando passa mesmo pela experiência, é que podemos dizer que tem esse testemunho, não é? Por exemplo, alguém que foi visitar e que não esperava, se calhar, nunca na vida ter acontecido. Mas eu diria que sim, eu visitar os doentes é sempre importante, independente se estejam em casa, nos hospitais, mas isso também nos ajuda a nós, não é, como cristãos e como mensageiros da palavra, também faz nós também, digamos assim, ajuda-nos a pôr-nos também no lugar do outro, assim, se fôssemos nós que estivéssemos no lugar dele, o que é é que a criar gente empatia, é criar pensa? empatia, é criar empatia entre Exatamente, o exato, necessidade, sim. Olha, mas normalmente quando se exato. visita alguém que está doente, alguém que é deficiente, ou no fundo que está fragilizado, pessoas que estão fragilizadas, Uhum, eh, há vários processos ao longo quando a pessoa fica doente ou deficiente, há várias fases, não é? Há revolta, uhum. pronto, Sim. até chegar à situação, há vários passos. Eh, Uhum. se por acaso fosse visitar alguém, tu à partida me conhecesses mal, porque nem sempre a gente tem que conhecer bem a pessoa, Sim, sim, pode ir sim, exato. para conhecer, não é? Ahm, e da pessoa perguntasse, Miguel, mas onde é, onde é que estava Deus quando isto me aconteceu? Porque é justamente a mim. Como é que ficava? Acho que essa pergunta fazia-me pensar muito. Fazia-me pensar, e diria que, lá está, Deus não só está, digamos assim, nas pessoas que têm alegria, mas também naqueles que estão mais frágeis. Ok? Ou trazer alguém até junto deles, para que os console, para que os escute também, para que veja tudo aquilo Mas que essa pessoa necessita. esses que estão doentes, que estão revoltados, não iam gostar da Uhum. resposta. Então, se Deus vai me consolar, porque é que me pôs a sofrer? Uhum. Sim, sim, sim. Lá está, como estou a dizer, isto era uma pergunta que fazia pensar, acima de tudo, Isso é o mas que ideal. não é exatamente, não é? Se fosse lá só mesmo para conversar, se calhar não existia nada. Era o ideal, não Haveria, é? tinha que haver ali algo que fizesse pensar um bocadinho. Mas acho que também passa por aí, não é? Levar Deus não só aqueles que estão alegres, mas também aqueles que estão, se encontram mais frágeis. Mas para que, para que, é Porque que, Deus para está que, ao lado de todos. para que é que eu quero Deus se estou doente, se não melhoro, se estou aqui a sofrer? Uhum. Quer dizer, estás a tentar dar uma resposta consoladora, mas que não me consola. No console, sim, acaba por ser ali o momento Até para, pode, digamos assim, acalmar um bocadinho, mas até um ponto só. Eu se acho que, calhar, mas também, Américo, aí passaria muito por conhecer a história dessa pessoa.
porquê não, depois de ter ficado doente, o que é que no seu percurso dela também ajudaria muito. Olha, E, imagina que tu conhecias a pessoa, mas perante a doença, quer dizer, tu conheceste a pessoa antes da doença, de repente ela ficou doente, uhum, deixas de a uhum, conhecer, porque ela muda, não é? A pessoa sofre de sim, mutação. sim, não, Ah, exatamente. então, um bocado disseste, se calhar ficava calado, não ficava a pensar, não dizia nada. Eu Não achas seria, que sim. não achas que essa seria a melhor resposta? Achas que a pessoa que Às pergunta, vezes, achas que a pessoa que pergunta isso quer uma resposta? Se eu te perguntasse agora, alguns, em alguns casos, lá está o conhecer também depois a história ajuda, não é? E se não conhecer, podemos aí ficar a conhecer um pouquinho. sim, sim, Mas às vezes o ficar em silêncio e pensar um bocadinho poderia não ser a resposta mais, digamos assim, ideal. eu Mas fiquei, acredito que iríamos encontrar outras respostas que sei. Mas quem é que tem que encontrar a resposta? És tu ou é o doente? eu também, Mas quem é eu que tem, também, porque eu para. mas quem é que está à procura da resposta? Sim, o doente também, obviamente. Então, esse é o doente que tem O que doente também encontrar, está. tu tens que o ajudar a encontrar calado. Eu é que vai ter que responder. Olha, imagina, se tu não dizes nada, amanhã eu volto a perguntar a mesma coisa. Não dizes nada. Se não dizes nada, eu é obrigado a perceber por eu próprio Também, que foi eu, né? Se tu vais incutir as também posso. Sim, eu posso ajudar, mas não dá. Mas o trabalho todo, digamos assim, também o próprio doente também é que depois terá de buscar depois o resto da resposta, não é? Eu é que posso lançar a pergunta, assim, e é quase como um professor no exame, dizer assim, olha, eu queria que falasse sobre isto, ele depois, mediante aquilo, dou assim as luzes, e depois o resto, ele também pode, acredito que depois chega à resposta mais adequada. partindo para uma situação mais pessoal. Não sei se te aconteceu já alguma Uhum. vez. Se aconteceu é mais fácil. Ao longo desses 35 anos, já tiveste assim, algum momento demasiado preocupante, demasiado complicado, eh, em que tu levaste a pôr em questão muita coisa? Já houve pelo menos um momento, E nessa já altura, houve pelo menos um momento na altura, digamos assim, na altura da adolescência. uhum. E gostavas nessa altura de falar assim de Deus? Não percebi, não percebi. E nessa altura, gostavas que te falassem de Deus? Digamos que eu não me pus contra Deus. Não? Acho que ali, não. Nesse aspecto, nessa situação, pois causou-me tristeza, dúvida também, mas acho que contra Deus não, e acho que até foi nele que depois veio a resposta que eu se calhar procurava. Poderia não ser a mais brilhante de todas, mas pelo menos sei que, vindo dele, a resposta seria a mais adequada para aquele momento. Mas E que me ajudou depois a. alguém te ajudou a chegar aí ou chegaste por ti? Ele, digamos assim, deu, digamos assim, a indicação e a gente depois, e eu depois, com as reflexões também que fui fazendo, não é? Que isso também é muito importante, Uhum. uh, e também tendo em conta a idade, se fosse hoje, se calhar encaria de outra maneira, mas na altura, digamos assim, com as orientações, digamos assim, com os usos que me deu, ajudou-me pelo menos a encontrar o melhor caminho a ser seguido. Pois, mas falaste uma coisa que é importante, que é realmente as idades. Uma coisa é passar por uma situação Sim, traumática sim, ou sim. difícil aos 12, 13, 15 anos, outra é passar aos Sim, 30, 35, não é? Não é? As idades é têm um completamente peso diferente. diferente, claro. E depende da realidade. Uma coisa é doença, outra coisa Sim, é sim. uma perda Exatamente. radical. Imagino que é traumático, é demasiado
perder-se uma pessoa que se ama, mas também é Uhum. demasiado traumático perder-se parte da nossa saúde, parte do nosso corpo. Eh, Sim, Outra coisa é termos uma namorada e a namorada deixar-nos ficar, ou a esposa. eh, São sim, situações que tornam comuns, vão se tornando comuns, mas na altura não é nada comum, quer dizer, ninguém quer perder nada, não é? Hum, sim, sim, sim. Tu reages bem à perda, quando perdes alguma coisa de importante para ti, tens uma Acho reação. que às vezes, assim, a reação, há alturas também que deixa-me, não diria zangado, mas assim, parecia que estava tudo tão bem, mas afinal há sempre aquelas coisas que às vezes, pronto, que nos deixam assim, um bocado, não diria duvidosos, mas que nos deixam assim a pensar um bocadinho, assim, eu pensava as coisas estavam a correr bem, mas logo a seguir, e até agora falando, digamos assim, por situações que já me sucederam, há sempre algo de bom que poderá estar por detrás dessa perda, não é? Ou Uhum. desse momento menos bom. Isso é muito Isso também real. ajuda. Isso é muito real, não é, Miguel? É, Acontece mesmo, assim. sim, 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 sim. Aquilo que E a hoje é pessoa, mau, se afinal, calhar é bom. exato. Uhum. Isto não há todos os dias, mas não há sempre dias bons, nem sempre dias maus. Há aqueles dias com nuvens também. E os dias às E vezes, essas nuvens também, pois, as nuvens também esses, ajudam a mas crescer. esses dias com nuvens, hoje estão nuvens, mas amanhã poderá estar um sol já mais brilhante, porque a gente, entretanto, já soube ter mais paciência e mais pensar um bocadinho, não é? O que é que foi feito, não é? Por exemplo, de errado, ou, por exemplo, o que é que, daquilo que se passou, que ações é que poderemos tirar dessa experiência, mas também a partir daí é como estou a dizer, depois encararmos o problema de frente, não deixar, não fugir ao problema, encarar de frente e acredito que depois de obtermos essas respostas que às vezes estão mesmo ao nosso lado e às vezes não conseguimos encontrá-las, mas com a ajuda de Deus, esse depois, obviamente, leva cada coisa a seu tempo, ajuda-nos a continuar a caminhada, mas quando, lá está, também temos aquela confiança em Deus, em que há algo menos bom hoje, mas amanhã poderá haver algo bom que nos ajude também a enriquecer e também a nos fortalecer. Sim, mas, oh, E meu, também sabemos que nunca estamos sozinhos. mas tocaste, estás a tocar num aspecto que não é linear, ou seja, estás a falar enquanto homem crente. Mas imagina eh, que alguém que nos está muita gente a ouvir-nos que não é crente, entende? Uhum, uhum, Como é que uma pessoa que não tem Deus, quer dizer, tem Deus, só que não sabe que tem, não crê, não é? uhum, Como é que eles conseguirão encarar uma situação sem Deus? Deus não está na consciência deles, no coração deles. uhum. Como é que eles conseguem superar? Eles também conseguem superar. Conseguem. Não há Então, impossíveis. então que falta é que faz Deus? Eu agora estou a fazer a pergunta de um Vamos teólogo, ver. não é? Sim, sim, sim. Que falta é que faz Deus se aquele que não crê também consegue avançar? É uma boa pergunta. Não precisa de nada. Então, se eu consigo Exato, avançar exato. mesmo, o que é que faz Mas Deus? isto, há coisas que dizem. Não, eu acho que é assim. Isso vai muito também depois da. Era quase como. Era quase como, por exemplo, a pessoa que. Nós dizemos que não acreditava em Deus. Deus, digamos assim, andava ao seu lado. Houve um belo dia, isto é para uma história, obviamente, que perguntaram-lhes assim: olha, mas eu não acredito em Deus. O outro que estava ao lado estava a cortar o cabelo e dizia: eu não acredito em Deus. Então, se houvesse Deus, então não havia estas guerras todas e assim. Pronto, e o outro senhor dizia: ok.
ok, aceitou, não é? Não teve uma resposta assim logo na hora. Mas o que é certo é que o outro senhor, sai do barbeiro e tal, e, e ao mesmo tempo olha para o lado e vê um rapaz que estava despenteado. Estava todo despenteado. Cabelo grande, todo despenteado. Então ele trava para dentro do salão. E então ele faz a pergunta, diz assim, o barbeiro faz a pergunta, diz, olha, e então, depois disto, Deus existe ou não existe? E então o homem ficou assim a pensar, assim, mas, mas se existe, você com este jovem nunca o ajudou. Disse, então é fácil. Se ele nunca veio até mim, como é que eu poderei ajudar? Por exemplo, é uma coisa que Deus na sua vida, se a gente procurar, não é? Se a gente encontra. Daqueles que ainda não, digamos assim, que não têm Deus na sua vida, acredito que poderá haver momentos na sua vida, até um simples conversar com alguém, ou ouvir uma palavra amiga, pode fazê-lo mudar de opinião. Isto falando, só fazendo o meu testemunho. Uhum. Mas que não é impossível, Deus está acessível a todos, está. Uns de uma maneira, outros de outra. Mas Agora, há quem não procura e sem também, querer, também há quem não o procure. há quem não procura e quase que é obrigado a encontrá-lo. Sim. Isso aí, depois, lá está. E acredito que consegue. Acredito que vai conseguir. Poderá ter de, digamos assim, caminhar só um bocadinho e às vezes poderá surgir a Deus poderá-lhe tocar, não é, Uhum. no coração, ou então enviar, digamos assim, por alguma pessoa em especial para que mude o rumo para melhor, obviamente. Uhum. Mas não é impossível para todos estão acessíveis a Deus. Isso não tenho dúvidas. Agora há uns que procuram e continuam, e há outros que ainda não encontraram, mas acredito que até uma simples palavra amiga, até uma simples palavra poderá mudar uma vida inteira. Ou uma simples palavra poderá tirar Deus da vida da pessoa. Sim, As palavras podem não ser um bom médio, né? Assim, sim. De alguma maneira a mensagem pode chegar. sim, mas se a palavra Poderá, for até dita da da forma. hora certa, ou não for dita da melhor Uhum. maneira, pode tirar Deus da vida da pessoa. Sim, sim. É, Aliás, temos casos já soube casos que pessoas que andavam no caminho errado e Deus a dada altura tocou-lhes no coração. Ninguém lhes falou, eles estavam completamente, digamos assim, não diria sozinhos, obviamente não estavam, mas Deus tocou-lhes nos momentos certos e, e no início se calhar seria, por exemplo, uma ideia um bocado se calhar estranha, mas depois viram que aquela ideia realmente veio de algo que estava, digamos assim, além digamos assim, da sua pessoa, não é? Algo superior, uhum. e que fez mudar a vida deles. Miguel, se chegasse uma pessoa a tu ver, um jovem, que são as situações para mim mais dramáticas. Um jovem de seus Uhum, 18 anos, 17 anos, que ouvisse o teu testemunho, que sentisse a fé que tu tens, uhum. o jovem não fosse crente e dissesse: Uhum. Miguel, eu queria acreditar, queria crer que Deus existe, mas não consigo. Como é que tu ficavas? Eu acho que o conseguir, iria conseguir, poderia não ter encontrado a resposta, mas acredito que nesse momento haveria algo, não é? Aí Deus conseguiria, pelo menos, guiar-me para um melhor caminho e para o ajudar. Nem que fosse sentarmos imaginemos num banco de jardim e só ouvir ali o testemunho dele, o porquê, o que é que lhe falta para acrescentar à vida dele. Mas diria que uma solução, mas íamos tentar encontrar. Quanto mais não fosse da primeira vez, continuaríamos
a conversa para depois encontrar, chegarmos a um, digamos assim, a um consenso, não é? E chegar a um ponto em que pudéssemos dizer, olha, segue por este caminho. Sim, mas Poderia não ser fácil, mas ia ser desafiante. nessas idades há tantas perguntas sem resposta, esta é uma delas. Quer dizer, Sim, eu quero, sim, queria ter razões para acreditar, mas não acredito. Eh, e não sei como é que consigo estar à frente de uma pessoa que queria e eu não creio. Quer dizer, acontece muito isso, não é? A pessoa sim, sim, não vê, não sente, não percebe que Deus existe. Vê que tu crias, sente que tu crias algo superior, mas não uhum, consegue ir nessa linha. Cria, mas não consegue. É que não basta só querer, tem que haver sim, ali alguma coisa, algum clique que também venha do outro lado, não é? Porque sim, 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 não é constrangedor uma pessoa encontrar alguém que quer, pronto, não se sente bem não tendo fé perante alguém que tem, e não conseguir, eu Eu acho. acho, eu acho que a fé, no caso da fé, podemos dizer que até nesse caso a fé poderá estar ainda adormecida, quase como, quase como um, digamos assim, vamos dizer um bocado de parte, quase como um vulcão que está adormecido e basta uma mínima coisa para despertar a chama. E Uhum. a partir daí, Agora, a coisa, agora gostei dessa. Agora gostei. eu acho que foi assim um exemplo que eu agora lembrei. E é quase como os vulcões estão adormecidos e às vezes basta só uma pequena coisa, não muito, uma pequena gota, digamos assim, para acordar e para despertar ali uma fé que está adormecida, mas não esquecida. Eu acredito, honestamente, para a América e para todos que nos estão a ouvir, toda a gente nasce com uma fé. Agora, depois, a forma como a trabalha, aí já é diferente. E há muitos que uns trabalham de uma maneira, outros de outros, acredito, acima de tudo, todos nascem com uma fé dentro deles. Agora, como depois o aplicar, ou melhor dizendo, como a trabalham, aí é que poderá fazer toda a diferença também. Ou como outro. Porque dizerem eu não tenho fé, fé acredito que exista. E aí conhecemos casos de santos que se calhar diziam isso. Sim, E o o São que é certo é Agostinho, não é? Que até era tão. que, exatamente, exatamente. E a própria mãe também nunca desistiu dele. Exatamente. E, e por isso, lá está, o dizer não tem fé, diz assim, mas não ter fé, será que não tem fé ou a fé está meio assim adormecida e não sabes como é que há de trabalhar? Como é que, como é que há de trabalhá-lo? Pode passar muito por aí. E é preciso dizer, às vezes pequenas coisas, é uma palavra amiga, uma mensagem que leiam, pode fazer a diferença e mudar o rumo dessa vida, dessa pessoa. Às vezes pode ser mais simples que o que podemos imaginar. Pois é que E podemos receber boas surpresas. às vezes procura-se caminhos difíceis para encontrar aquilo que é fácil Sim, de encontrar. sim, 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 sim. E por caminhos difíceis. Agora que acredito que cada pessoa nasce com uma fé, só que depois o trabalhá-la aí faz toda a diferença. Ah, ah, Independentemente da pessoa que for. tu, se seguir a tua vocação, se fores ordenado, ah, Uhum. qual era o santo ou o padroeiro, ou, alguém na igreja que se tenha destacado, que gostavas de seguir o exemplo? Olha, posso dizer-te muito claramente o São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes. Acho Uhum. que o exemplo dele, e lá está aí pegando um bocadinho do que já estamos a falar, e este é um homem simples, que praticamente aos olhos dos outros, das outras pessoas, não era visto como um grande potencial para chegar muito longe, se calhar para ser formado como padre tanto mais. E alguns, se calhar, nem isso. Alguns, se calhar, pensavam que ele nem a paz chegava. E o que é certo é que ele formou-se, teve os seus obstáculos como qualquer seminarista, e houve sempre alguém que esteve ao lado dele que acredito que essa pessoa acreditava no potencial dele. E isso também o ajudou
Ele também teve momentos de dúvidas, obviamente, como qualquer Claro, santo, claro. mas a confiança que ele depois depositou em Deus, desde o do início da vocação, que ele sentiu essa vocação, até receber a grande missão que ia para o santuário de Arce, que é lindíssimo, que é um santuário com uma beleza e com uma espiritualidade fantástica, já lá estive. Eh, e acho que isso faz essa confiança que ele tinha em Deus. Lá está, independentemente se os outros olhavam para ele, como, digamos assim, como costuma dizer nos dias de hoje, um outsider, está completamente desviado da realidade. Olha, assim, este indivíduo vai muito longe, sabe ali eles. Mas o Uhum. que é certo é que ele, com a confiança que tem em Deus, com a sua fé, conseguiu mover muitas pessoas, para não dizer mesmo milhares. E isso fez toda a. Acho que o exemplo dele, pegando o exemplo dele, eu acho inspirador. E para quem quiser ler um bocadinho sobre a história dele, o São João Maria Vianney, ou também conhecido por São de Cura d'Arce, Sim, sim. ele transmite um exemplo fantástico, não só de simplicidade, humildade, mas também a presença de Deus nele e a forma como ele transmitia aos outros, às pessoas que vinham até ele. Já E agora, nunca nenhuma delas estava está- com a sua resposta. já que estás a falar de São João Vianney, tens alguma biografia dele que nos queiras aconselhar? Sim, sim, sim. Tem uma que um livro que é da Françoise Bouchard, que é uma autora francesa. Tem uma biografia, na minha opinião, se calhar das mais completas, que é O Santo Cura d'Ars, o título do livro é Santo Cura d'Ars. Até uma das editoras é a Paulinas, não sei se houve outras editoras que, entretanto, digamos assim, também pegaram nesta história e depois desenvolveram também a própria investigação. Mas esta, na minha opinião, se não é das mais completas, se não é mais completa, é das mais completas. Tem Uhum. todos os pormenores da vida dele, vocação, tudo. Acho que está um livro que vale a pena ler e reler e, e depois disso acredito que ficará a curiosidade de conhecer algo mais deste santo. Uhum. Ele era, pertencia a alguma ordem religiosa? Não, ele, pelo menos do conhecimento que tenho, ele foi só, pronto, foi seminarista, tornou-se sacerdote, Disse. ele era diocesano, é diocesano. Não creio que ele tenha. Deram-lhe depois uma missão, se calhar, maior do que se fosse provincial ou até reitor do seminário, por exemplo, que era entregue a uma paróquia que estava um bocado ao abandono, não é? Que ninguém queria ir para lá e ele enviaram-no para lá e dizer, pode ser que saia dali alguma coisa. E o que é certo é que ele, com a sua simplicidade, com Deus presente e a sua fé, obviamente, conseguiu transformar muitas vidas e ainda hoje os testemunhos, se lermos não só na biografia, mas testemunhos que pesquisamos na internet, e surpreendemos com as histórias que passaram pelas mãos dele. E que muitas delas ele teve os seus momentos de dúvida, obviamente, Claro. mas havia sempre algo a seguir que o compensava, digamos assim, que lhe dava força para continuar. Miguel, se um dia acontecer, e eu espero que sim, para o nosso bem e para o bem de toda a Igreja, eh, que tudo seja ordenado, assim, em traços gerais, quais eram os teus pontos fortes a nível de ministério? Ias apostar em que áreas da vocação? Eu acho que, acima de tudo, eh, eu diria a formação logo dos seminaristas. Começava por aí. Ah, Eu boa! começaria por aí e depois, porque é assim, se o padre já está formado, seria mais difícil de trabalhar, não é? Agora, se quando ele entra num seminário, ainda com a cabeça, digamos assim, A não fazer. diria a cabeça mais livre, mas uma cabeça que ainda está pronta e ao mesmo tempo que se vai preparando para aquilo que vai querer receber no futuro, diria que partindo daí já é meio caminho assim, para termos bons resultados mais tarde. E a parte seguinte, quando vocês saem do seminário,
em que normalmente saem de seminário, mas o acompanhamento é quase zero, ou seja, um padre sai, é colocado Uhum, numa paróquia, uhum, mas depois não é devidamente acompanhado. Fica um exato. bocado retirado às feras, talvez seja, mas é um bocado a Uhum, realidade. Eh, uhum, não, não achas que deveríamos ter pessoas formadas dentro da igreja para acompanhar melhor quem aparece agora como sim, padre e não tem apoio, não tem sim, nada? sim, sim. 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 Acho que isso também é uma das coisas que está em falta nos dias de hoje. Sim, Principalmente aos padres que recém-ordenados. pois eu não Que, sim, acho que é. acompanhados, não é? Porque também é quando Sim, são sim, sim, acompanhados. sim. Uhum. Bia, como tu viste, esta conversa foi assim, cheia de interrogações, de questões, Sim. de pôr dúvidas, de pontos, de pôr reticências, mais reticências de Uhum, pontos. uhum. Eh, Espero que quem nos esteve a ouvir também possa ficar com as suas interrogações, possa também refletir sobre isto que Claro, falámos. Eu queria claro. agradecer imenso a tua partilha, e desejar que um dia possamos ter também a ajudar mais homens e mulheres como pastor. Eu assim espero. Eu assim espero, Emério. Sim, eu, Não só agora, mas também no futuro. o futuro a Deus pertence e a ti também, não é? Portanto, Exatamente, sem dúvida. Sem dúvida. vamos passo a passo. Paróquias não faltam, eh, É verdade. necessidades também não faltam, não é? Eh, Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Mas, no final de contas, já tem nome de santos e tudo, só falta praticar santos. Ah, é verdade. É só a iniciação. Isso aí, o Santos aí está na iniciação. Depois o resto vem com o complemento. Não é por acaso comer no fim, não é por acaso comer no fim do nome, quer dizer que não tens que fazer muito caminho É para lá. verdade. É verdade. Mas os Santos também devem estar fazer parte da nossa vida, não é? O exemplo deles Sim. também ajudam a complementar, ajudar-nos também através do exemplo deles, Então, olha, ajudar também a enriquecer o nosso. que São João Vianney te ajude também a tomar as decisões mais certas para a tua vida e sejam elas Sem quais dúvida. forem, que sejam realmente as melhores para ti e para aquelas pessoas que te rodearem. Agradeço imenso a Obrigado. E a tua ajuda, e a ajuda de todos, América, inclusive a tua, também faz toda a diferença. e esperemos que tu sejas daqueles padres que vão contar com as pessoas frágeis para estarem na igreja. Muitas Sem vezes dúvida. os padres, Era como dizia o Papa Francisco, na igreja há lugar para todos. pois, para Há todos, sempre lugar para todos, mas obviamente. alguns não conseguem entrar na porta porque têm Sim, degraus, porque sim, sim, sim. não tem quem os acompanhe, não tem quem os convide, eh, não tem quem os visite, quem os catequize. Há muitos deficientes e doentes que nunca tiveram Sim, catequese. sim, 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 sim. Sim, há muitos casos desses. Sim. E da nossa parte, eu agora falando assim, e cá também aos padres estarem atentos também, estar-se atento a isso, E aos essas catequistas. situações para que ninguém, e aos catequistas, obviamente, isso aí, isso aí era imperdoável. Mas cabe a todos eles levar também deles até aqueles que estão, obviamente não diria mais esquecidos, mas que precisam muito da ajuda, ainda mais do que os outros, E não é? Do que aqueles que conseguem se deslocar à igreja e assim. eu já tinha terminado, mas realmente provocaste-me. Com o catequista. Nunca, nunca te surgiu, nunca te surgiu a oportunidade, ou nunca a criaste, ou nunca pensaste em catequizar, em dar formação em educação cristã, a alguma pessoa que esteja acamada, que nunca tinha tido a oportunidade de Por procurar acaso, eu educação. diria que se calhar diria que não me surgiu se calhar essa oportunidade. O que seria um desafio bem interessante. Hum. Então, está Agora atento, neste. está atento, na Ariosa é Tá capaz de bom. haver. Na Ariosa é capaz de haver. Sim, sim, sim. É Sim, uma sim, sim, questão sim, de sim. sondar. E às vezes, exatamente, é uma questão de se estar atento Se calhar há e, doentes que estão em e- casa e que se calhar gostavam de ser catequizados, ou se calhar nem têm consciência que gostam. sim,
e já não podem ir Sim. à igreja. Nem sabem, se calhar nem sabem ainda o que ainda poderão vir a aprender. Exatamente. E vice-versa. Pronto. Então, foi com o desafio Exatamente, e eu também. da nossa conversa. Eu Eh, também. Antes de padre, leva essa possibilidade a quem não pode procurá-la de outra maneira, de poder Uhum. fazer. Alguns até se calhar iniciar-se na catequese, porque alguns se calhar nunca fizeram a iniciação cristã. Sim, também. Também. Então, Com sempre a tempo. pois, Levou muito a tempo. mas tem que ter alguém que os ajude, que vá ao Claro. encontro, né? Sim, sim, Então, sim. olha, Exato. não há a ver se surge aqui alguém que vai fazer de ponte com estas pessoas que precisam de saber de que igreja está com eles. Está bem? Um Exato, grande abraço, exato. Isso Miguel. também é um dos papéis. Isso também é um dos papéis da Igreja. Estar Deverias. sempre, deve estar sempre atenta e, digamos assim, os pastores, digamos assim, devem ver quase como ir atrás daquela ovelha perdida, trazê-la para junto do rebanho. Às vezes ela Às nem está, vezes às é, vezes estas nem estão perdidas. Ficaram, foi sim, abandonadas. mas estar atento ao rebanho é exato. Mas que ninguém fique esquecido acima de tudo e que seja dada a oportunidade a todos de aprender e também de enriquecer, obviamente, e o próprio Batista. Olha, eu gostava, agora sim, de pôr ponto final, desejar-te a ti e a todos que nos estão a ouvir um bom ano, um santo ano jubilar, eh, que estamos agora a viver, e que todos consigamos ser peregrinos de esperança, eh, sobretudo aqueles que andam um bocado perdidos, que ainda não encontraram essa esperança, mas que nós, como peregrinos de esperança, também os ajudemos a peregrinar nesse caminho de esperança. Obrigado, Miguel. Um bem-aja por estar connosco. Obrigado, obrigado, Américo, e a todos também que nos estiveram a ver e a ouvir, pelo menos que tenha sido um momento enriquecedor. E para todos um grande beijo. E para ti também, Américo, e continuação de um excelente trabalho. De certeza que foi enriquecedor, porque as pessoas gostam de partilhar, de sentir realidades diferentes, não é? Obrigado.